Nós vamos, nesses instantes, procurando acerenar a nossa mente, procurando acalmar as nossas emoções. Nós vamos nos desligando de qualquer preocupação, qualquer problema que tenha nos afligido e voltando os nossos pensamentos e sentimentos somente para este momento. Nós vamos procurando nos elevar espiritualmente, procurando sentir a presença amiga e amorosa do nosso mentor individual, nosso anjo da guarda, este amigo e companheiro designado por Deus para nos auxiliar, ele que nos acompanha em todo o nosso processo reencarnatório. Vamos agradecendo a ele, rogando que esteja sempre ao nosso lado, que ele possa nos inspirar, nos orientar e que estejamos sempre receptivos. Nós vamos nos ligando a toda a espiritualidade superior que nos auxilia nos tratamentos, já procurando nos colocarmos receptivos para o tratamento que vamos receber. Nós vamos nos ligando ainda a Maria, nossa Mãe Santíssima, agradecendo a esta Mãe querida todo o seu carinho e todo o seu amor. Agradecemos, Senhora, por ter nos dado Jesus. Agradecemos pelo teu exemplo de simplicidade, de humildade. Agradecemos, Mãe querida, por ter nos acolhido como seus filhos espirituais. Abençoe-nos, Mãe, nesta manhã e interceda por nós junto a Jesus, o seu Filho amado. E a Jesus nós vamos agradecendo, Mestre, o seu imenso amor. Agradecemos, Mestre, por tudo que fizestes e ainda faz por nós. Rogamos, Senhor Jesus, as tuas bênçãos para este nosso trabalho, para este tratamento. Rogamos, Mestre, que possamos sentir a sua presença no meio de nós, que possa nos envolver no seu amor, na sua paz e na sua luz. Conduza-nos, Mestre, até Deus, o nosso Pai Criador. E a este Pai amoroso e bondoso nós vamos agradecendo por tudo que nos dá, agradecendo por tudo que temos, por tudo que somos, e agradecendo principalmente pelo seu amor incondicional. Rogamos, Pai, as tuas bênçãos para este tratamento, através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações e novas faltas, livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E assim, na presença de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso Mestre, e de toda a espiritualidade superior que nos auxilia, nós agradecemos e rogamos o amparo, o auxílio, a proteção e a permissão para iniciarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja. Que a paz e o imenso amor de Jesus nos envolva carinhosamente. Hoje nós vamos refletir um pouco sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os que são brandos ou os que são mansos e também os pacíficos. Essa frase que Kardec trouxe para esse capítulo, ela está localizada no Evangelho de Jesus e é considerada uma das partes mais importantes da pregação de Jesus. É chamado o Sermão da Montanha. Então, neste sermão, Jesus nos apresenta, logo de início, as chamadas bem-aventuranças. Quando Jesus fala bem-aventurados, a gente poderia entender que ele está falando por bem-aventurados aqueles que serão felizes. Então, Jesus nos traz várias frases falando sobre as bem-aventuranças. E a gente pode dizer que nessas bem-aventuranças ele está nos indicando realmente o caminho da felicidade. Jesus nos apresenta várias virtudes ao enunciar essas bem-aventuranças. Então, neste caso aí, ele fala que serão bem-aventurados ou felizes aqueles que são mansos
porque eles herdarão a terra. Bom, mas o que será que Jesus quis dizer com isso? Qual que seria o significado atribuído à palavra manso? Geralmente, às vezes a gente atribui, quando a gente ouve a palavra manso, a gente atribui um sentido negativo, um sentido pejorativo. Geralmente a gente usa como uma expressão como se fosse para uma pessoa uma pessoa que não tem atitude, né? Mas será que foi isso que Jesus quis dizer? É claro que não, né? Quando Jesus fala bem-aventurados os mansos, Jesus estava se referindo àqueles que mantêm uma atitude, uma postura de mansuetude. A mansuetude, ou a mansidão, é uma virtude. Como nós dissemos, Jesus no Sermão do Monte, ele fala sobre várias virtudes que nós devemos cultivar para sermos felizes. Então, aqueles que cultivam a mansidão ou a mansuetude são aqueles que, diante às vezes de uma agressão, diante de uma violência recebida, eles não têm uma atitude de revide. Eles não guardam aquele sentimento de mágoa, de vingança, diante de uma injúria, diante de uma violência recebida. E nesse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos traz também alguns sinônimos para essa mansuetude. Ele nos fala, por exemplo, que quem cultiva a mansuetude ou a mansidão é também uma pessoa que cultiva a brandura, a afabilidade, a doçura, a moderação. E ele fala que todas essas características ou todas essas qualidades, elas são aspectos da lei de amor que Jesus veio nos ensinar. Então, todas as vezes que nós cultivamos essas virtudes, quando nós somos benevolentes para com o próximo, cultivamos uma atitude de benevolência, nós somos afáveis, nós utilizamos da cortesia, nós somos gentis com as pessoas, nós estamos encaminhando para a lei de amor. E nesse sentido também, o Emmanuel, no livro que se chama Escrínio de Luz, ele fala que a gentileza é o primeiro passo ou é o princípio do amor. Então, todas as vezes que nós cultivamos uma gentileza, nós estamos caminhando para a lei de amor. Kardec fala ainda que Jesus, nessa expressão, ele condena toda atitude de violência, ele condena qualquer atitude de agressividade, seja por palavras, seja por atos, porque qualquer atitude nesse sentido ela é contrária à lei de amor. Então, quando nós xingamos uma pessoa, nós estamos sendo contrários à lei de amor. E na continuidade da frase, Jesus nos fala ainda que os mansos herdarão a terra. Mas parece também um pouco contraditório. Será que Jesus se enganou? Porque o que a gente vê é que as pessoas que às vezes são gentis, que são afáveis, as pessoas que agem com moderação, com equilíbrio, muitas vezes elas são atropeladas pelas pessoas mais agressivas. Em geral, o que a gente observa na sociedade é isso, né? Aquelas pessoas que são mais sagazes, mais violentas, que são astutas, geralmente são elas que se sobressaem. Geralmente são elas que se saem melhor nas atividades do mundo, né? Então, como que Jesus falou que serão os mansos que herdarão a terra? Como que os mansos poderiam herdar a terra se muitas vezes eles não têm vez nem voz? Será que Jesus se enganou também? De forma nenhuma, né? O que a gente tem que entender é o seguinte: quando Jesus falou que os mansos herdarão a terra, não era necessariamente a terra como nós a percebemos hoje. Então, se pensarmos realmente no mundo atual, nós vemos que atualmente nós estamos passando, o nosso planeta está passando por um período de mudanças, um período de transformações. Nós estamos no que a gente chama de um período de transição planetária. Então, o nosso planeta, ele também evolui, assim como nós. Então, um dia ele já foi um mundo primitivo. Quando nós tínhamos os homens que habitavam as cavernas, era um mundo primitivo. Hoje nós estamos numa outra fase que no Evangelho fala que é um mundo de provas e expiações, onde predomina muito o mal ainda, predomina muito ainda a violência. Mas estamos mudando para um período diferente.
E quando chegarmos nesse período, a Terra vai se transformar num período, numa nova designação que se chama mundo de regeneração. Nesse mundo de regeneração, nessa nova etapa evolutiva do planeta, as pessoas más, as pessoas agressivas que cultivarem a maldade, elas serão, de certa forma, expurgadas do planeta para mundos mais primitivos, condizentes com a postura delas. Mas não quer dizer que Deus vai abandonar, não. Deus sempre nos dá novas oportunidades, né? Elas vão ter oportunidades em outros mundos. Mas aqui, no mundo regenerado, vão ficar somente aqueles que cultivarem a paz, a harmonia, a gentileza e a mansidão ou a mansuetude. Então, por isso que Jesus falou que os mansos herdarão a terra. Herdarão essa terra renovada, essa terra do mundo regenerado, num mundo diferente. Então, dessa forma, se nós vemos atualmente que, como nós dissemos, que às vezes as pessoas más, elas parecem prosperar mais, elas parecem sair melhor do que as outras, na verdade, isso também é uma ilusão. Porque, na verdade, se a gente parar para pensar, do ponto de vista espiritual, aqueles que sofrem uma violência, uma agressão, muitas vezes, como é um mundo de provas e expiações, muitas vezes essas pessoas estão tendo a oportunidade de resgatar débitos do passado, segundo a lei da reencarnação, ou a lei de causa e efeito, né? Então, às vezes, quando nós sofremos, às vezes, uma injúria, uma agressão, uma violência, porque pode ser que muitas vezes, em outras encarnações, nós também agredimos, nós também agimos de forma agressiva, violenta para com as outras pessoas. E às vezes estamos tendo a oportunidade de resgatar. Ao passo de que aquele que está cometendo a violência, a agressão, ele está se comprometendo para o futuro. E tem um pequeno conto que eles falam uma situação pela qual o Chico Xavier passou, e que certa vez o Chico, de madrugada, ele acordou com uma pessoa batendo, esmurrando a porta dele, né? E ele acordou assustado. Quando ele foi atender, ele viu um homem que estava todo machucado. Estava com as roupas todas rasgadas, pedindo socorro para o Chico. O Chico então convidou ele para entrar, pegou alguns medicamentos e começou a cuidar das feridas dele, e pediu alguém para trazer uma roupa para ele trocar, e perguntou para aquele homem o que tinha acontecido. E o homem, ainda muito assustado, falou para ele: Chico, eu fui assaltado, e as pessoas que me assaltaram ainda me agrediram, bateram em mim, e me deixaram nesse estado que você está vendo. Aí o Chico olhou para ele e falou assim: nossa, mas que coisa boa! Aí o homem falou assim: como assim, Chico? Eu acho que você não entendeu. Eu falei que eu fui agredido, que as pessoas, os assaltantes me bateram, me machucaram e levaram tudo que eu tinha. Aí o Chico falou assim: nossa, mas que pena para eles, né? Aí o homem já estava nervoso com o Chico, né? Falou assim: olha, eu não estou conseguindo entender por que você está falando isso, Chico. E o Chico falou assim: olha, não é porque o Emmanuel está me falando aqui que, na verdade, essa situação que você passou, apesar de desagradável, foi uma oportunidade de você resgatar algumas faltas do passado. E que, na verdade, aquelas pessoas que te agrediram, elas estão se comprometendo com sofrimentos para o futuro. E é interessante isso porque essa postura, ela era adotada também por Sócrates, o filósofo Sócrates, desde a antiguidade, desde antes de Jesus. Sócrates já ensinava e falava que era preferível ser ofendido ou ser agredido do que ser aquele que sofre ou que agride, né? E Sócrates também deu exemplo disso, né? Ele, apesar de ser uma pessoa boa, que ensinava às pessoas coisas elevadas, espiritualizadas, né? Ele foi condenado à morte, né? Mas ele tinha uma visão tão elevada da vida que quando entregaram para ele um veneno porque ele deveria beber para morrer, todos os discípulos dele ficaram preocupados. Sócrates, você tem que fugir, você não pode fazer isso, né? Eles vão matar você. E Sócrates disse para ele assim: como assim? Como assim matar Sócrates? Sócrates não é esse corpo de carne. Eu sou muito mais do que isso, eu sou um espírito eterno.
E se a gente entender, então, desse ponto de vista, que nós somos espíritos eternos, todas as oportunidades que nós temos são de aprendizado para a nossa evolução. Então, quando a gente... o que nós fazemos quando nós reagirmos diante de uma agressão, de uma violência, né? O nosso comportamento, em geral, ainda é um comportamento inferior. Nós agimos ainda muito dentro da impulsividade, né? Nós nos deixamos levar por este lado inferior. Mas por que será que isso acontece? Kardec, no mesmo capítulo, né, que nós estamos tratando, ele fala que muitas vezes nós não conseguimos agir com essa mansuetude que Jesus recomendou, porque nós somos orgulhosos. Então, o orgulho é um defeito. Então, ele fala que a mansidão ou a mansuetude ela é uma decorrência natural da humildade. Porque aquele que é humilde, em geral, ele não se sente ofendido. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala que devido ao orgulho, nós nos julgamos superiores às outras pessoas e consideramos que qualquer ofensa ela é algo extremamente agressivo para nós mesmos. Nós nos deixamos levar pelo orgulho. E aí ele fala que, nos deixando levar pelo orgulho, nós nos entregamos à agressividade, à irritação, à cólera. E Kardec fala ainda que quando nós nos entregamos à cólera, ele fala que nós agimos como se fôssemos uma espécie de dementes temporários. E realmente a gente perde muitas vezes a razão quando nós estamos extremamente irritados. Tem pessoas que às vezes chegam ao extremo, por exemplo, de se tiver com um objeto na mão, quando estiver muito irritado, joga o objeto longe, soca alguma coisa, soca a parede, né? Enfim, como se fosse um momento de demência mesmo, né? Temporário. Mas só que essa situação prejudica nós mesmos. Tem uma mensagem que foi trazida pelo espírito da irmã Sheila, através da psicografia do Jairo Avelar, em que ela nos fala dos malefícios da irritação. Ela fala que, primeiramente, o principal prejudicado somos nós mesmos. Então, ela fala que logo que ficamos irritados, o nosso corpo projeta uma descarga de adrenalina desnecessária no nosso fígado. Então, o primeiro a ser atingido é o fígado. Em seguida, nós somos atingidos no sistema digestivo. Vocês já repararam que às vezes quando a gente fica muito irritado, a gente sente às vezes dor no estômago? Tem pessoas que desenvolvem às vezes uma úlcera, uma gastrite, por causa da irritação constante. Além disso, ela fala que quando a gente está nesse estado de demência temporária, ela fala que esse estado provoca uma pane no nosso sistema circulatório. E a mesma coisa no nosso sistema nervoso. Então, olha quantos malefícios, quantos prejuízos que nós sofremos no nosso corpo por causa da irritação. Então, nós percebemos que a recomendação de Jesus era uma recomendação que favorece, inclusive, a nós mesmos, principalmente a nós mesmos, né? Kardec nos chama a atenção também para o fato que, muitas vezes, nós agimos de forma dócil, de forma gentil, de forma agradável com as pessoas de fora, né? Da rua, as pessoas do trabalho, as pessoas da religião, aquelas que a gente encontra fora de casa. E às vezes temos mais dificuldades para lidar com as pessoas dentro de casa, com os parentes, com os familiares, né? Mas são exatamente essas pessoas que nós precisamos trabalhar, principalmente elas, trabalhar essa mansidão, essa mansuetude, e, sobretudo, cultivarmos também as outras virtudes que nós falamos, né? É dentro do lar que é a nossa oportunidade de trabalhar essas virtudes. E quando nós também estamos falando sobre herdar a terra, um outro aspecto que nós podemos pensar também, quando Jesus falou herdar a terra, pode ser o planeta, como nós falamos, um mundo regenerado, mas pode ser também uma terra interior, a terra de nós mesmos. Porque quando, por exemplo, eu aprendo a controlar as minhas emoções, a conter a minha irritação, eu vou trabalhando o orgulho para não me deixar ser ofendido, às vezes, por qualquer motivo,
eu estou herdando a terra de mim mesmo, de certa forma. Então, hoje em dia, a gente vê falar muito sobre inteligência emocional. Tem alguns livros que tratam, por exemplo, da questão da comunicação não violenta. Isso tudo são formas de nós aprendermos a lidar com esse mundo interior, com as nossas emoções. Então, quando nós não aprendemos a lidar com essas emoções, nós estamos sendo herdeiros de nós mesmos, nós estamos aprendendo a herdar essa terra interior, né? O nosso mundo interior. E a gente percebe o seguinte, a gente pode dizer que, de certa forma, quando nós conseguimos controlar isso, às vezes as situações se resolvem de uma forma muito mais tranquila. Às vezes de uma forma muito mais fácil do que a gente imagina. Tem uma pequena história de um livro que se chama A Luz Espanta as Trevas, que ela fala de um homem que comprou uma fazenda. E pouco tempo depois que ele tinha comprado essa fazenda, alguns dias depois, ele encontrou com um vizinho dele. E o vizinho dele, já muito irritado, falou com ele assim: olha, você sabe, né? Você comprou essa fazenda, mas junto você comprou um monte de problemas. Ele falou assim: por quê? Eu não estou entendendo o que você está dizendo. Ele falou assim: olha, é porque o antigo dono, antes de vender a fazenda, ele colocou uma cerca aqui dividindo as nossas propriedades, mas ele pegou uma parte da minha propriedade. E eu já tinha falado com ele e ele não mudou a cerca, então eu estou entrando na justiça. Você se prepara então, porque nós vamos ter que brigar para resolver essa questão. Aí o homem que comprou a fazenda, muito calmo, falou para ele assim: não, meu amigo, nós não vamos brigar por causa disso não. Se você acha que a cerca está no lugar errado, pode colocar a cerca no lugar que você acha que é certo. Pode ficar tranquilo, né? E diante daquela reação inesperada, o vizinho então falou assim: não, você está falando sério? É verdade? Sim, claro, pode mudar a cerca, não tem problema nenhum. Aí ele falou assim: nossa, você é bem diferente, né? Você é um homem mais tranquilo do que o outro. Você é um bom homem, com certeza vai ser também um bom vizinho. Então vamos fazer o seguinte: não vamos brigar por causa disso não. Vamos manter a cerca onde ela está mesmo, já está pronta mesmo, então vamos deixar, né? Então é muito mais fácil às vezes resolver situações quando a gente cultiva a serenidade, né? A mansidão, a mansuetude, né? Mas para que a gente possa também, essa postura possa refletir no nosso dia a dia, Kardec fala que a gente precisa cultivar também outras virtudes, como a paciência, a resignação. E algumas pessoas pensam que quando a gente fala de paciência e resignação, quer dizer também que a gente tem que aceitar tudo, né? Também não é isso, né? Não é isso que o Evangelho também quis dizer. Não quer, quando a gente fala de Jesus recomendou a mansidão, a mansuetude, não quer dizer que a gente vai aceitar tudo passivamente, qualquer tipo de manifestação da outra pessoa. Mas nós podemos manifestar de uma forma educada, de uma forma serena, né? Então, por exemplo, se alguém está pisando no nosso pé no ônibus, um ônibus lotado, né? A gente está lá no ônibus e alguém pisa no nosso pé repetidas vezes. Não quer dizer que eu preciso aceitar aquela situação para ser humilde, para ser manso, né? Não é isso que Jesus quis dizer. Mas eu posso ter duas posturas. Ou eu posso agir com agressividade e voltar para a pessoa e falar assim: olha, você é cego, não está enxergando o meu pé, não percebeu que você está pisando no meu pé, né? Ou eu posso agir de forma serena e educada, falar assim: olha, por favor, eu não sei se você observou, mas você já pisou no meu pé várias vezes. Então, por favor, preste um pouco mais de atenção, porque você está me machucando, né? E nós estamos manifestando, porém de uma forma educada, de uma forma serena, né? Então, depende da forma como nós agimos, como nós, diante das situações, nós nos colocamos diante das situações. Então, o que Jesus nos convida é procurar nos esforçar para agir de uma forma mais serena, cultivando a mansidão, a mansuetude, né? Porque assim nós seremos herdeiros de nós mesmos, controlando as nossas emoções, o mundo interior, né? Herdando o nosso mundo interior e, consequentemente, nós vamos também herdar um mundo melhor, uma terra regenerada. Então, que Jesus nos abençoe nesse propósito. Então, nós vamos agora procurando novamente serenar a nossa mente, procurando relaxar o nosso corpo, nos elevando em pensamentos, nos ligando aos amigos responsáveis pela coleta de vibrações
e nós vamos procurando irradiar os nossos melhores sentimentos através de vibrações de amor. Nós vamos vibrando pelo bem universal, vibrando pela paz entre os homens, principalmente por aqueles países, aquelas regiões mais atingidas pela violência. Nós vamos vibrando pelos lares para que haja paz, harmonia em todos os lares. Nós vamos vibrando principalmente pelos nossos lares, pelos nossos familiares, principalmente por aqueles com quem tenhamos mais dificuldades. Nós vamos vibrando muito amor por nós mesmos, para que possamos aprender a controlar as nossas emoções, os nossos impulsos. Nós vamos vibrando por todos os nossos amigos e também por aqueles que se dizem nossos inimigos. E vamos deixando uma vibração de amor em aberto, para que a espiritualidade e Jesus possa levar onde houver mais necessidade. E assim, agradecidos mais uma vez, nós pedimos a permissão para encerrarmos a nossa preleção. Graças a Deus e que assim seja.